Senhor Fernando Haddad. Queria cumprimentar todos os membros aqui da sociedade civil presentes, as autoridades presentes. Eu creio que talvez essa seja das tarefas mais importantes que nós temos pela frente, é repensar o que está acontecendo com o nosso planeta à luz de como a sociedade está organizada e como nós podemos reorganizá-la para enfrentar os desafios que estão colocados. Eu não vejo tarefa mais nobre do que essa na atualidade. Acho que essa tarefa é a mais nobre tarefa que nós temos pela frente, que é diante de tanta concentração de riqueza, de um lado, e diante de tanta fome e ameaça climática, nós pensarmos em nos reposicionar a respeito do mundo tal como nós o conhecemos até aqui. Nós não vamos dar conta das nossas dificuldades e desafios a partir das velhas instituições criadas até o presente. Nós vamos ter que repensar as instituições, nós vamos ter que repensar os organismos multilaterais, nós vamos ter que repensar os bancos multilaterais, nós vamos ter que repensar as relações internacionais e, a partir daí, nós vamos ter que repensar o financiamento dessa equação. Essa equação é difícil. Não adianta um país resolver a sua crise climática. Nenhum país tem uma crise climática nacional. A crise climática é global, pela sua essência. Você não vai limitar os efeitos da mudança climática para fora das suas fronteiras. Ela é uma ameaça global. Ela tem que ser tratada globalmente. A concentração de riqueza ela não acontece apenas dentro de um país. Ela acontece entre países. Se você comparar a renda per capita do país mais rico com a renda per capita do país mais pobre, só isso já deveria ser suficiente para assustar qualquer pessoa diante da disparidade que existe entre os países, que talvez seja ainda maior do que a disparidade que existe entre indivíduos de um mesmo país. É algo muito dramático. E o Brasil tem que dar a sua contribuição, porque a desigualdade é uma marca do Brasil, é a marca da nossa história. Nós, até hoje, temos diante de nós o desafio de diminuir a desigualdade. Por alguns períodos históricos, nós conseguimos fazer isso, com muito esforço da sociedade, do Estado, das empresas, mas com resultados bastante modestos até aqui. Embora tenhamos superado alguns dramas, né, do passado longínquo, nós ainda temos muita coisa para fazer a respeito das desigualdades internas ao Brasil. E o Brasil é uma espécie de... ele é um pequeno mundo, porque a desigualdade no Brasil é muito parecida com a desigualdade mundial. Então, nós somos aqui um laboratório do que precisa mudar, do que precisa encontrar um caminho de alteração. E a pauta socioambiental ela é uma pauta que exige necessariamente repensar os mecanismos de ação. Nós não vamos dar conta com mecanismos nacionais. Nós precisamos nos coordenar internacionalmente para que isso tenha uma consequência. A OCDE ela deu um exemplo muito importante. Talvez, se não fosse o exemplo da OCDE, nós não teríamos os intelectuais, economistas, pensadores, não teriam chegado às conclusões que estão sendo debatidas hoje num fórum privilegiado como é o G20. Mas o pilar 1 e 2 foi uma demonstração de que é possível a cooperação internacional em termos de taxação para benefício mútuo de todos os países envolvidos. O que o Brasil está propondo, e obviamente nós não temos a pretensão de apresentar a solução pronta e acabada, a nossa ideia é reunir os elementos da academia, da política, para que essa solução seja desenhada por muitas mãos, mas o que o Brasil está pretendendo nesse G20 é oferecer uma proposta de uma espécie de pilar 3 da OCDE. É como se nós estivéssemos avançando aos poucos para aquilo que pode efetivamente ordenar as nossas instituições em proveito de uma saída global para os nossos desafios, que não são, repito, exclusivos das nações, é do conjunto da humanidade o que está colocado. Eu fico muito tocado de ver como essa proposta ganhou um peso em muito pouco tempo
Nós temos países que talvez vacilassem em manifestar uma adesão a uma coisa que pode ser disruptiva, mas nós tivemos países do G7 já se manifestando a favor, nós tivemos países da Europa se manifestando a favor, ou seja, há uma consciência de que algo precisa ser feito. Até porque os próprios países ricos hoje são vítimas do movimento de capitais. Eles próprios não conseguem fazer uma taxação dentro das suas fronteiras sem a cooperação internacional. Então, essa é uma iniciativa que pode beneficiar a humanidade, se for bem desenhada, de uma forma inédita. Talvez nós nunca tenhamos pensado em algo tão progressivo do ponto de vista de criar as condições financeiras para enfrentar os desafios globais, como está sendo pensado nesse G20. Eu acredito que a decisão do presidente Lula de trazer para o G20 um tema tão importante quanto esse, e, dentre outros, né, porque a questão da fome, a questão da mudança climática está associada à questão do financiamento, mas pensar estruturalmente esses problemas, do começo ao fim, eu penso que é uma novidade que veio para ficar. Eu duvido que essas teses que estão sendo debatidas aqui vão sair da agenda. Elas entraram para ficar na agenda. E não há outra forma de mantê-las na agenda sem a participação da sociedade civil. Não vai ser em gabinetes que nós vamos fazer essas coisas eclodirem, essas coisas aflorarem, essas coisas se consolidarem institucionalmente. Quanto mais participação tiver, melhor. E eu penso que muitas vezes o movimento social carece de uma ideia-força. Às vezes você simplesmente expressa uma rebeldia em relação ao status quo sem colocar nada no lugar. E as coisas se dissipam e se superam. Aqui não. Aqui nós estamos sendo rebeldes, mas colocando uma proposta na mesa, né? Estamos nos insurgindo contra esse estado de coisas, mas, ao mesmo tempo, apontando um caminho. E eu penso que isso é muito proveitoso para todos nós e chega a emocionar muita gente que pensa em habitar um planeta mais sustentável, um planeta melhor, um planeta onde todos tenham um lugar ao sol. Tanta fartura, né? Em meio a tanta pobreza, eu penso que nós podemos efetivamente avançar na direção de algo razoável, que seja bom para todo mundo e que aponte um caminho de superação dos problemas que estão sendo enfrentados. Então, eu louvo a participação de cada um de vocês. Muito importante vocês estarem aqui, né, apoiando o debate. E eu penso que esse G20 pode ser um G20 histórico se todos os membros do grupo efetivamente se debruçarem sobre esse tema e talvez terem a ousadia de dar esse passo que vai ser um grande passo para todos nós, um grande passo que pode recuperar algo que saiu de cena. Hoje você pergunta para as pessoas se elas sonham e têm esperança, e a maioria diz que não. Eu penso que nós podemos estar a um passo de fazer as pessoas voltarem a sonhar e ter esperança em dias melhores. Obrigado.